123 Web TV, a maior variedade de conteúdo do MS. Humor e entretenimento. O esporte sul-mato-grossense em destaque. Música, nos seus melhores estilos. Empreendedorismo feminino e mundo fitness. Bate-papo sobre carros e muito mais. Mais de 300 mil views por mês. Só aqui, na sua web www.123webtv.com.br. Oi, bom dia. Hoje é dia 29 de fevereiro de 2024. Nós estamos no nosso segundo episódio do Debatendo Direito. E no primeiro episódio, nós falamos sobre direito constitucional, a importância dele para a sociedade, por que a sociedade precisa conhecer direito constitucional para viver e exigir melhor os seus direitos. Hoje nós vamos falar com a doutora Lucimeire Campos Diniz. Ela vai falar sobre direito previdenciário, ela é especialista em direito previdenciário. Ela vai falar um pouco para nós sobre direito previdenciário. Por que direito previdenciário? Porque ele vem da Constituição, é um direito social. Nós precisamos conhecer esses direitos para que nós possamos exigir eles. Nós vamos falar com ela, vou passar a palavra para ela, para que ela possa dizer o endereço do escritório dela e o telefone dela, para que a gente possa continuar nosso papo. Olá, bom dia. Eu sou Lucimeire Campos Diniz, advogada previdenciarista. Estou atuando na área já há 15 anos. Estamos aí buscando os direitos dos trabalhadores no final de uma vida, de uma jornada de trabalho que 30 anos para a mulher, 35 para homem, passa praticamente é uma vida. E quando chega lá na idade, na hora, ainda tem muitas dificuldades para conseguir seu direito, porque a legislação brasileira é muito complicada para ajudar o trabalhador ainda mais. Lucimeire, hoje eu gostaria de falar com você sobre duas classes de trabalhadores aí, muito importante, né, que eu particularmente gosto e admiro muito, que são os caminhoneiros e os frentistas, né? Cada um tem sua peculiaridade, você que vai poder dizer isso melhor, mas eu entendo assim que o frentista ele mexe com combustível, né? É um material assim, é um produto que a gente entende que pode causar um dano à saúde. E o caminhoneiro, eu entendo que além dele carregar aí a riqueza do Brasil, né, em cima de um caminhão, está na estrada, tem um momento de alimentação diferenciado, né, um momento de sono diferenciado. Então, eu gostaria que você falasse para nós sobre esses dois profissionais e como é o regime previdenciário para eles, se eles têm alguma diferença dos outros trabalhadores. Sim, Dalila, eles têm todo o diferencial, porque a legislação não é nova, ela é de 1966. Então, lá, quando foi feito a divisão por categorias, inclusive saiu prejudicada a categoria frentista, que não é reconhecido como uma categoria de trabalhador. Isso daí está em trâmite no Congresso Nacional. Esse ano, em 2016, entrou um projeto de lei. Em 2021 foi votado no Senado e agora está nas gavetas da Câmara para ver se aprova ou não, para poder virar lei para o frentista ter uma categoria reconhecida. Enquanto isso, dificulta mais a aposentadoria do frentista. Por quê? Sabemos que a profissão ela é insalubre porque ela faz mal para a saúde. Ela é perigosa porque ele trabalha com cargas, produtos altamente inflamáveis. Um incêndio, um acidente, é fatal. E aí, nessa situação, ele tem que provar tudo isso no final para o INSS, senão ele não consegue se enquadrar na categoria especial para ter direito à aposentadoria especial, que é insalubridade e com periculosidade. Agora, ele vai pedir para o patrão dele lá no final dos trabalhos dele, quando completar a idade, quando completar o tempo para a aposentadoria, né? Antes da reforma da Previdência que nós tivemos em novembro de 2019, ele não precisava ter idade, ele precisava ter 25 anos de trabalho totalmente na área insalubre. Aí sim ele enquadrava na aposentadoria especial, porque ele ia provar, ele ia pedir a documentação para a empresa, tem o documento específico, né, que chama PPP,
perfil previdenciário profissiográfico, e isso daí levava a prova para o INSS, mas 90% disso o INSS nega. Então, a gente é obrigado a acionar o judiciário para fazer valer esses direitos. Então, o fato dele ter um registro em carteira e lá constar frentista é uma categoria? Sim, é uma categoria que está sendo reconhecida por analogia hoje. E aí o fato dele estar registrado lá como frentista não significa já automaticamente que ele tem direito a essa aposentadoria especial, esse tempo menos? Ainda não, a lei está sendo votada ainda no Congresso Nacional. Você já teve algum cliente seu, do seu escritório, que você conseguiu aposentadoria para ele pelo fato de ele ser frentista? Olha, dessa categoria eu já trabalhei com uns, mas eles perfaziam outros direitos, né? Não só como frentista, ele já tinha idade e tinha o tempo também. Então ele acabou pegando a aposentadoria integral em outra modalidade. Porque hoje nós temos aí 6 modalidades de aposentadoria no Brasil. É notório isso, existe assim, em laudos médicos, quais as doenças que pode acometer uma pessoa por ter trabalhado como frentista durante alguns anos, ter tido contato com combustível? Sim, sim. São doenças respiratórias, são doenças cardiológicas, sabe? Tem uma série de doenças que entra nesse momento na vida do trabalhador, porque ele trabalha com o benzeno. O benzeno é um produto altamente cancerígeno. O câncer é o principal para essa área. Ele, assim como você sabe, o câncer ele pode atacar da cabeça ao dedão do pé, em qualquer área do organismo. E principalmente porque ele inala muito aquele odor, o cheiro e as fuligem, né? Quando vai descarregar um caminhão, algumas coisas. Isso tudo implica e para poder garantir o direito para ele, mas tudo tem que ser provado através de documento. Então, daí, nesse caso, os frentistas ainda estão lutando por esse direito. Exatamente. Por essa... qual outra profissão depois do frentista que tem um nível de insalubridade alto, assim? Tem as fábricas, por exemplo, de extração de óleo, soja, porque nosso estado é um celeiro de grãos, né? E lá também, até 2015, eu consegui aposentar várias pessoas, aquelas fábricas que trabalham com produtos derivados do eucalipto, né? Cerca, galpão. De 2015 para cá, eles têm negado, vai judicialmente, tem que pedir até perícia, porque senão eles não estão aceitando. E são produtos comprovados cientificamente que causam câncer no trabalhador. Porque assim, muitas vezes a pessoa trabalha numa empresa que mexe com produto, e hoje existe até produtos de limpeza, né? Que estão sendo assim, bem nocivo à saúde. Eu estava vendo outro dia uma médica, ela estava dizendo que a mistura dos produtos de limpeza que são feitos, né? Se você for limpar um lugar, por exemplo, você estiver usando um produto, nós, mulheres, a gente costuma misturar um monte, né, de produto achando que vai ser mais forte, fazer mais a sua eficaz. Fórmula. A gente faz a nossa própria fórmula, né? E ela estava dizendo que isso é muito nocivo, né, saúde, que não pode, que se você estiver usando sabão em pó, continue usando só sabão em pó. Se você estiver usando uma Kibô, qualquer outro produto, usar só aquele produto, não fazer aquela misturinha que a gente faz, né? Porque ele pode fazer mal para a saúde. Eu falei, nossa, então, em edifícios, né, grandes edifícios e tal, onde se usa muito produto de limpeza, onde as mulheres entram muito em contato, as pessoas que trabalham na limpeza, que na grande maioria são mulheres, né? Isso pode estar trazendo um dano para a saúde dela, né? Sim, é um dano grande. Saindo da área do frentista, a principal área também que vem é a área da saúde. A limpeza hospitalar. Então, a limpeza hospitalar, o administrativo do hospital, esse pessoal está brigando ainda para ser reconhecido a profissão dele como insalubre. A empresa hoje, a grande maioria, já aceita pagar no holerite o aumento de 20% se for risco leve, 30% risco médio e 40% se for risco grave. Mas o INSS, mesmo com o holerite recebendo isso, ele não aceita enquadrar aquele funcionário como aposentadoria especial. Então, eu estava até comentando outro dia, né? Nos Estados Unidos existe uma tinta que o pessoal costuma usar, que se a casa for pintada com aquela tinta, não é permitido morar criança naquela casa.
Então, quando você vai pintar a casa, você não pode pintar com uma tinta tão forte, porque daí pode ser que não seja permitido morar criança. Se a assistente social vier na casa fazer uma inspeção, né? Que é muito comum lá, inspeção em casas, né? Para liberar o habite, né? Deve fazer parte. Não é permitido morar criança, né? Então, eu acho muito importante isso aqui, porque aqui no Brasil nós temos uma liberdade muito grande com produtos. Como hoje já não é mais, mas até quando eu tinha ali meus 30 anos, eu via as pessoas lidar com muito veneno em plantação, né? E com muita tranquilidade, qualquer um ia lá, comprava, né, nos produtos, nas casas agropecuárias, e existia um muito grande índice de suicídio, né? Porque as pessoas tinham acesso àquele produto, né? Verdade. E, tipo assim, nós tivemos casos aí como, de pessoas que morreram depois de anos que pararam de lidar com o produto, desenvolveram câncer e morreram em função de ter lidado com aquele veneno, né? Então, assim, ainda os produtos, seja produtos de limpeza, seja produtos químicos, veneno, essas coisas, ainda traz muita nocividade à saúde humana. Sim. A exemplo disso, nós podemos citar, os antigos aí vão entender a questão dos malária, aqueles senhores que vinham com aquelas bombas passar veneno dedetizando nas casas. Aqueles senhores hoje estão aposentados com um alto índice de veneno na corrente sanguínea. Uau! Então, assim, para eles conseguirem isso, o processo teve que chegar ao STJ. Muitos faleceram, a família que está recebendo os direitos. Sabe? Porque os venenos, é isso que você disse, era totalmente liberado, eram venenos fortes, o odor muito forte. O que isso gera? A nossa geração, hoje a geração que está vindo depois de nós, cheio de quê? Alergias, rinite, sinusite. Esse zite é tudo derivado dessa formação que quando ele foi o bebê, a mãe teve contato com esses produtos químicos. Sabe? Então, e isso desencadeia onde? Na vida profissional, lá na hora da aposentadoria. Aí as legislações vêm mudando isso ao longo do tempo, mas não mudou o suficiente ainda para reconhecer o direito daquele cidadão que trabalha em contato com isso. Então, a gente percebe que tem que haver muito cuidado com isso, porque, como eu disse, a gente tinha contato com muita tranquilidade com veneno, assim, altamente nocivo, né? Eu lembro que na minha infância, na minha juventude, eu lembro de muitas pessoas, assim, que se suicidavam com muita tranquilidade, era muito fácil o acesso, né? E se usava muito para controle de praga. Eu lembro que era plantação de algodão, né? Na época, eu cresci no Paraná e lá era plantação de algodão. E tinha aquela lagarta do algodão que era terrível, né? Então se passava muito veneno. Além do contato do aplicador do veneno com aquele produto, a pessoa que vinha depois, né, para fazer a colheita do algodão, que no caso éramos nós, tínhamos contato ainda com aquele lugar, né, com aquele veneno. E depois algumas pessoas acabavam morrendo e muita gente nem sabia do que era, né, que acontecia. E a gente acabou desenvolvendo realmente essas alergias, essas defesas, né, do corpo da gente, em função desse trabalho. Existem muitas pessoas, minha mãe, por exemplo, teve um problema de saúde depois muito sério, depois com a idade mais avançada, em função desse trabalho no algodão. Nas plantações de algodão, né? Então, assim, eu acho muito válido hoje esse limite que se coloca no acesso às pessoas a esses produtos. Só que nós ainda temos, eu ainda acredito que nós temos contato ainda com produtos assim bem nocivos e que a gente tem que ter um pouco de cuidado, inclusive quando se trata de criança, jovem em formação, né? E pessoas, geralmente quem estão aí nos frentistas são jovens aí de 20 a 40 anos, né? Que estão tendo acesso a esses produtos. É uma categoria de jovens, né? E o mais interessante é que nas últimas décadas também vem crescida a questão da mulher entrar nessa profissão. Porque há anos atrás era uma profissão masculina. E hoje não, hoje já está bem mista, né? Mas assim, e infelizmente com tudo isso, e ainda não é reconhecida por lei como uma categoria que integra no direito à insalubridade. Mesmo eles sabendo que 100% do trabalho é insalubre, é prejudicial à saúde. Por quê? Isso aí tem que dar o direito a diferencial de horário, de jornada, de carga horária, tem que dar o direito a eles ter mais acesso a alguma vacina, algum medicamento para essa área, mas infelizmente ainda não. E os equipamentos de proteção, tipo assim, você tem visto que nos postos está sendo obrigatório o uso de máscara, de luva? Nessa parte, já tem uma fiscalização nesse sentido. Aí, muitas vezes, você chega até para o empresário e ele te mostra até o protocolo que entregou. E aí é a própria insubordinação do empregado, que às vezes, porque não gosta de pôr a luva, pôr um óculos, uma outra coisa que é o equipamento de segurança.
Mas eu falo para vocês, é necessidade, é necessário, é para o seu próprio bem, é para o bem da sua família ver você com saúde. Sim, então a gente vê essa falta de insubordinação dos funcionários, né, que acaba prejudicando a saúde deles e prejudicando a própria empresa, Exatamente. né? A empresa, muitas empresas, elas têm um técnico de segurança do trabalho, né, que cuida desses funcionários, geralmente quando é uma empresa grande que vale a pena para eles, que faz esse cuidado. Mas geralmente quando o técnico vai falar com o funcionário desacata, não quer usar, né? Principalmente nós que vivemos num estado muito quente, calor, né? Muito calor, não quer colocar luva e tal. Mas aí a gente vê assim, que com o tempo a gente acaba acostumando. Foi o que aconteceu com o Covid, quando a gente começou no Covid, né? A sociedade toda teve que usar máscara, a gente, né, que não gostava de máscara acabou tendo que acostumar. A gente acabou hoje, a gente até quer às vezes colocar, né? Hoje a gente, quando pega uma gripe... Já se vê necessidade. Então, assim, é uma questão de cultura, né? Que os países... Tem alguns países aí que uma simples gripe já faz a pessoa tá com máscara, né? De proteção. Até porque a imunidade é baixa, você pode contrair outra doença em função da sua gripe. E você pode transmitir, né? Então é importante os equipamentos. Inclusive é importante, assim, já vi alguns casos de pessoas que foi chamada a atenção e assinou a advertência por 3 vezes, e aí chegou na 4ª, não teve jeito. Justa causa, já perde até os direitos trabalhistas dele. Perde até o direito trabalhista. Isso é importante. Seria importante, então, as empresas terem um técnico de segurança do trabalho que fiscalizasse isso aí. Sim, porque essa área do petróleo, né, ela já é bem fiscalizada, até por conta das empresas que são multinacionais, uma Petrobras aí no Brasil, temos a Shell, temos a Ipiranga, então eles têm umas exigências. Você via que antigamente os postos de gasolina era uma coisa suja, feia, fedido. Hoje você chega, está tudo calçado, limpinho, até onde trocava o óleo, que era preto, sujo, hoje é tudo higienizado. Então são o quê? Coisas que a lei vem avançando nesse sentido. Sim. É interessante. Então, nós vamos passar já para falar sobre os motoristas, né? Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui é que o nosso podcast ele é voltado para a advocacia, né? Se você é advogado e está escutando o nosso podcast e quer vir falar sobre o seu ramo do direito, né? Eu vou estar sempre procurando advogado para vir aqui conversar com a gente sobre isso. Além da valorização da advocacia, da importância da advocacia na sociedade, eu particularmente gostaria de que as pessoas tivessem conhecimento dos direitos que elas têm, para que elas pudessem exigir esses direitos, né? Porque muitas vezes nós somos barrados em um lugar onde nós temos direito daquilo e não conseguimos porque não sabemos exigir, né? Não sabemos, digamos que, brigar por aquele direito e falar, olha, tá aqui, tá na lei, né? Uma fala assim, bastante importante que eu sempre falo para as pessoas é que uma vez eu fui matricular minha filha numa escola muito próxima da minha casa, por ordem da juíza da vara de família. Ela pediu para matricular o mais próximo que eu pudesse da minha casa, e eu fui na escola. E aí eu cheguei lá, entrei na escola e falei, olha, eu vim trazer os documentos da minha filha para ser matriculada aqui nessa escola. E aí o diretor falou que não tinha vaga. Ele falou, não tem vaga, né, na escola. E você morava na região? Eu morava, a escola era uma quadra da minha casa. Aí ele falou assim, não tem vaga. O meu outro filho já estudava lá, né? Aí eu virei para ele e falei, olha, então eu quero que o senhor me dê uma negativa, eu quero que o senhor me dê um documento dizendo que o senhor não vai matricular minha filha, porque eu estou aqui com um pedido da juíza, com uma ordem judicial para que essa minha filha seja matriculada aqui na escola mais próxima da minha casa. E para que eu não seja prejudicada, eu quero que o senhor me dê uma negativa para que eu possa justificar para a juíza porque e eu não era advogada na época, né? Mas eu precisava me defender. Aí porque senão a juíza poderia me prejudicar, né, dentro do processo de guarda da minha filha, porque eu não tinha colocado a menina na escola onde ela gostaria que a menina estudasse, que era o mais próximo da minha casa. Aí quando eu disse isso, eu falei, foi por uma ordem da juíza da vara de família, e eu preciso matricular a minha filha mais próxima da minha casa. Se o senhor não vai me dar a vaga, então o senhor me dá um documento negando essa vaga. E aí ele falou, não, me dá a documentação dela que eu vou ajeitar uma vaga para você. Então, assim, sem ver a documentação da juíza, mas só pela minha fala pautada num direito, ele conseguiu a vaga, né, rapidamente, e matriculou minha filha. Então, assim, quando eu digo também brigar pelo seu direito, não estou dizendo em uma briga, em uma baixaria, uma né, em um bafo, digamos, uma desavença, né, digamos assim. É você falar, ter uma fala pautada naquilo que você tem direito, né?
É o que eu disse no nosso primeiro podcast, né, onde eu estive aqui falando com vocês sobre a Constituição Federal, que ela nos dá uma gama de direitos, né? Cada vez que veio uma Constituição nova, ela veio com uma gama de direitos que não tinha na anterior. Né? Nós temos direito do trabalhador, nós temos direito da mulher, da pessoa com deficiência, nós temos o direito da pessoa presa, né? Da pessoa que está cumprindo pena, e que ele é importante, por quê? Porque a pessoa, quando ela é presa, ela pede a liberdade e não seus direitos, né? Ela continua tendo direito à educação, à saúde, né? À dignidade. Então, é muito importante debater direito, por quê? Porque nós vamos formar uma sociedade mais sadia, né? Porque conhecimento é saúde. Quando você tem conhecimento, você tem saúde. Quando você vive em uma sociedade justa, você tem saúde, porque a saúde ela começa na mente. Né? Verdade. Quando você tem uma mente sadia e você luta pelos seus direitos e você exige seus direitos, como, por exemplo, a não violência, né? Quando você vive em um lar que não tem violência e você cresce em um lar sadio, né? Onde você recebe tudo que um ser humano precisa receber, você se torna um adulto sadio, né? E aí você se alimenta direito, você dorme direito, você faz tudo certinho e você vai ter uma vida sadia, né? Você vai ser uma pessoa, digamos que próspera, né? Porque a prosperidade ela é um conjunto, né? Então nós vamos passar aqui para falar sobre o direito do nosso amado, querido caminhoneiro, né? Que é o rapaz que trabalha aí na estrada, carregando a riqueza do Brasil, né? E que a gente, em algumas situações aí, a gente já teve paralisação de caminhoneiro, a gente sentiu na pele os mercados vazios, né? A falta de combustível e tal. Então, assim, a gente vê o quanto que esse elemento é importante. E quais doenças essas pessoas são acometidas, né? Porque cada profissão nossa, até como nós, advogados mesmo, a gente tem algumas doenças que é mais comum nossa, tem algumas doenças que é mais comum. Então, assim, qual a doença que é mais comum, Lucimeire, no caminhoneiro? Dalila, peço permissão só para encerrar com os frentistas, né? Sim. Que para comprovar o seu direito, hoje, a nova legislação se você tem 60 anos de idade e tiver 25 anos no trabalho, aí sim, comprovando que foi especial, você já aposenta. Se não, homem, só aos 65 anos de idade, né? Olha. Aumenta 5 anos e outros detalhes também. Para isso, eu estou à disposição de vocês através do telefone 67 99258 0045, tá? Vamos lá, nós estamos falando sobre os motoristas, né? Sobre os caminhoneiros. A Lucimeire vai dizer para nós aí a carga horária deles, quais as principais doenças que afetam esses caminhoneiros, como deve ser o tempo de trabalho deles para se aposentar e coisas do gênero. Vamos lá, Lucimeire. Quais as principais doenças que afetam os nossos caminhoneiros? Olha, a situação dos caminhoneiros, como agora há pouco estávamos falando dos frentistas, entra também uma parte de combustível, porque eles trabalham muito exposto, passa em posto de gasolina, tem muitos transportes de combustíveis. Esses têm o curso especial para eles poderem transportar esses produtos, onde eles também vai ser beneficiado com a insalubridade e a periculosidade, porque são alto índice de inflamáveis, né, que eles transportam, né? E assim como outros produtos que eles transportam. Para ser caminhoneiro, ele tem que transportar o caminhão com carga, né? Para arrebentar esse nosso Brasil, para chegar com alimentos na mesa de todo cidadão. E hoje, por exemplo, nós temos o direito dele previdenciário com pouca diferença. Eles deveriam ser mais valorizados, assim como os frentistas. Só que o caminhoneiro, a profissão dele já é reconhecida, mas desde que ele seja registrado como caminhoneiro e também o patrão forneça para ele o PPP. Né? Aí a profissão dele já aceita, porque ele está sujeito a vibração e a ruído. Então, não é só a parte química que é prejudicial à saúde, ele tem outras situações. E outro fator interessante é a questão dele ficar sentado muito tempo. Ele tem muito problema renal. Já é uma especificação das doenças do motorista. Hemodiálise no futuro, com a idade, diabetes, porque a alimentação dele é mal. Ele tem, quem carrega essas cargas perecíveis, ele tem prazo para chegar. E hoje, grande parte da malha transportadora nossa já tem radares, onde que eles têm as velocidades controladas e a própria empresa já fica com o tacógrafo também controlando isso deles. E aí eles
tem que alimentar rapidamente, não come direito, não tem hora para dormir, então isso prejudica a saúde num todo. Né? Nós tivemos um caso de aposentadoria por invalidez. Por quê? O cidadão, ele chegou a um ponto, ele teve um problema intestinal, está com hemorroida, e aí ele não segurava mais o esfíncter. Aí, por quê? O tempo inteiro sentado numa cabine de caminhão, a um sol de 30, 40 graus que temos no Brasil inteiro, muitas vezes caminhões antigos que não tinham ar-condicionado, você ficar o dia inteiro ali dentro, e isso prejudicou totalmente a saúde desse cidadão. E ele, por ser uma categoria especial, ele não queria rebaixar a categoria da carteira de habilitação dele. O que ele fez? Depois que conseguiu a aposentadoria, provou judicial, perícia, tudo, ele aposentou por invalidez na categoria. Aí ele foi renovar a carteira dele. Ao renovar a carteira de habilitação, cruzou dado. Hoje é tudo interligado, nós vivemos a era digital. Cruzou dado e o INSS viu que ele renovou uma carteira profissional e bloqueou, cortou a aposentadoria dele. Ah, entendi. Então, tem certos detalhes específicos para hoje nós estarmos aqui falando em direito previdenciário dessa categoria, tem coisas específicas de cada categoria. E a do motorista também tem suas especificidades. Né? Aí, para ele se aposentar como especial, ele tem que estar aos 25 anos totalmente como motorista. Se ele trabalha 10 anos como motorista, ele sai, vai trabalhar 10 anos no mercado lá na cidade dele. Ele volta, trabalha mais um pouco. Só que o período de 10 anos, se ele comprovar, ele pode acrescentar isso daí 40% do tempo. Ao invés de contar 10 anos para aposentadoria, vai contar 14. Tá? Aí chega mais rápido também a atingir o objetivo da aposentadoria do motorista. Entendi. O motorista de ônibus também, ele lida muito com gente, ele está muito próximo a infecções, a vírus, a bactérias. Ah, sim, verdade. E teve umas épocas, os caminhões, os ônibus antigos, principalmente o ônibus, o motor era do lado dele ali na frente. Aquela temperatura prejudicava as vistas, prejudicava a mente, prejudica a trepidação do motor e dá no ser humano ali 8, 10 horas trabalhando. Isso aí tem muita gente hoje realmente licenciada de auxílio-doença por conta da profissão. Certo. Outra realidade que nós estamos vendo aí com os caminhoneiros, né? Eu trabalho na área penal, então, assim, a gente está vendo algumas coisas acontecendo, e até na mídia, né? A gente está vendo acontecendo. O que a gente está percebendo é que tem alguns caminhoneiros sem condições psicológicas mais para trabalhar em função de assalto, né? Alguns deles levam cargas para outros estados e acabam sendo capturados, né, por organização criminosa, ficando refém até que a carga seja descarregada, depois devolve o caminhão para eles, tal. E em função disso eles estão ficando psicologicamente muito mal e sem condições de trabalhar mais, inclusive passando por perícia, ficando dependente de medicamento para dormir, né, ficando emocionalmente muito abalado, porque nem todo mundo está preparado para passar por um assalto ou por uma situação de privação da liberdade um tempo, né? E continuar com a mente sadia, né? Tem chegado para você algum caso assim, dessa forma? Olha, nesse caso, a questão da segurança, ela entra na aposentadoria especial como periculosidade. Porque a aposentadoria especial é por duas situações, ou por insalubridade ou periculosidade. A insalubridade é a aspiração, é o calor, é o ruído. E a periculosidade são esses danos que vêm de fora. Ou seja, o risco de assalto, o risco de acidente de carro, o risco de tombar uma carga. Então, esse daí se entra na parte de periculosidade. E realmente, o que vai afetar? Onde vai desencadear? Na saúde. Aí ele tem dois motivos, eu diria, para ficar com depressão, né? Ficar síndrome do pânico. Primeiro motivo, ele não vai estar trabalhando, não vai receber o salário. Segundo motivo, ele deixa de sustentar a família dele. E aí ele perde o sentido, realmente, muitas vezes chega a caso de aposentadoria, aí, só que o INSS vai entender, no caso da depressão, se ele for a um nível mais grave. Senão, eles ficam pagando o auxílio-doença. Por quê? O auxílio-doença, ele é dosado, digamos assim, de 30, 60, 90, 180 dias e refaz novamente a perícia.
Aí, se o cidadão não tiver mais de 55, 60 anos, dificilmente o INSS vai aposentar. Porque a ciência está muito avançada. A cada ano se descobre cura para uma determinada doença. Ah, sim. Então, o INSS se prevalece disso. Então, eu não vou aposentar o senhor é jovem, em um ano, 2 anos, se descobre uma cura para uma depressão, para uma síndrome X, outra síndrome, então o senhor vai ser reabilitado e volta a trabalhar. Foi o que aconteceu aí, eu acredito que há uns 2 anos e meio, teve muitas pessoas que tiveram os benefícios cortados exatamente por isso, que o INSS entendeu que essas pessoas estavam restabelecidas, né? E teve uma grande procura por os advogados previdenciários em função disso, né? De pessoas que, inclusive eu tive um conhecido meu que tinha um problema de coluna, estava aposentado por invalidez, e aí ele teve a aposentadoria dele cortada e teve que fazer todos os exames de novo, porque ele foi aposentado muito jovem. E me parece que o INSS entendeu que já havia cura para aquele problema dele e que ele poderia voltar a trabalhar, e aí ele teve que voltar. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas foi algo mais ou menos parecido. Essa operação se deu, chamada-se Operação Pente Fina, na área previdenciária. O Pente Fino, o que foi? Os políticos se reuniram e decidiram cortar verbas. Vão cortar verbas de quem? Do trabalhador, como sempre no Brasil. Aí o que eles fizeram? Esses que estão aposentados por invalidez, mais de 5, 10 anos, chama-se para uma perícia. Aí o que ocorre? Eles jogaram no Diário Oficial. A sociedade brasileira não lê, e muito menos lê o Diário Oficial. Nós, advogados, temos serviço contratado para fazer isso, mas o trabalhador, o pedreiro, você entendeu? O frentista, o mesmo motorista, ele que sai de casa, passa 15, 20 dias longe, ele vai estar lendo o Diário Oficial, saber que ele foi intimado para isso? E mesmo ele estando em casa, aposentado por invalidez, não esteja trabalhando naquele momento, mas não consegue acesso a essa informação. Aí o INSS achou por bem o quê? Cortar, porque mexeu no bolso do brasileiro, aí ele pula, né? Sim. Aí o que ocorre? Injustamente foi feito isso com essa categoria. Tem muitas pessoas, tem vários casos, tem pedreiros que caiu a casa, o muro em cima dele, ele sofre até hoje, e o Brasil não tem estrutura na rede de saúde para dar assistência necessária, aí ele quer cortar falando que o cidadão tem direito a trabalhar, tem condições de trabalhar? Não teve cura. Então, essa injustiça está ocorrendo na sociedade, sim, até hoje. Tem muitos trabalhadores ainda atrás do seu direito. Tem várias ações da justiça dessa Operação Pente Fina. Uma coisa que eu acho interessante e que tem que ser falado é assim, eu trabalho muito pouco, né, com previdência, vejo muito pouco de previdência, o mais que eu vejo, como eu falei para você, é o LOAS. Mas o que acontece, o que eu entendo com algumas pessoas, né? Foi um caso específico que eu tive de LOAS. Eu acho muito interessante debater isso, porque a sociedade, o governo precisa mudar nesse sentido. A sociedade precisa olhar mais para isso, o governo precisa olhar mais para essa necessidade da sociedade. Essa senhora, ela trabalhava como vendedora, vendendo produto na rua, né? Vendia lingerie e tal, ela ia de porta em porta. E aí ela teve um câncer de pele. Ela desenvolveu um câncer de pele, sabe? Quem tem câncer de pele não pode tomar sol, tem que ter mais cuidado, não pode, tem que ficar em casa. Essa senhora, ela desenvolveu esse câncer de pele e ela já era uma senhora com seus 58, quase 60 anos, né? Ela nunca tinha contribuído para o INSS, né? Ela tinha direito a receber o LOAS, né? Não tinha nenhuma contribuição. Mas o que acontece com essa pessoa? Se você desenvolve um problema de saúde que te impede a trabalhar na área que você trabalha e você tem 20 anos, você ainda tem um tempo para você desenvolver uma outra profissão. Uma esperança. Você tem uma esperança, né? Você pode, por exemplo, fazer um curso profissionalizante em outra área. Você pode fazer um curso, por exemplo, no caso dela, ela poderia fazer um curso de manicure ou qualquer curso em outra área que ela pudesse trabalhar. No caso de nós brasileiros, né, a gente sabe que nós vivemos uma situação tão degradante no país que a gente não pode fugir dessa nossa realidade, que quando nós estamos, que é o nosso caso como advogado mesmo, quando você está com 10 anos na advocacia, gente, você já está moído. Psicologicamente. Essa é a nossa realidade. Com 10 anos de advocacia, a cabeça da gente já está transtornada. Então, assim, no caso dela, né, no caso, assim, as pessoas com alguns anos de trabalho em uma área, quando ele não consegue mais se refazer para outra profissão. E ele passa a viver
dependendo da sociedade. Essa senhora, por exemplo, ela ficou dependente do governo. Ela ficou dependente do governo, como o governo não dava, né, o que ela precisava, ela ficou dependente das igrejas, né, porque hoje a gente sabe que existe, graças a Deus, né, nós temos aí algumas igrejas que dão cesta básica mensal, né. Nós temos aí igrejas evangélicas, igreja católica, centro espírita, né? O kardecismo, por exemplo, é um ramo que sempre está aí fazendo trabalho social. E as pessoas acabam ficando dependendo desse setor para poder se manter, que foi o caso dessa senhora. Ela acabou ficando dependente desse setor, da igreja que ela congregava, das pessoas que estavam ali em volta dela para ela sobreviver. Até que um dia eu fui na casa dela fazer outra coisa que nada tinha a ver com trabalho jurídico, e aí ela me contou a situação dela, e aí eu fui judicialmente, pedi para a INSS negou, aí eu fui judicialmente, expliquei para o juiz a situação dela, falei, não tem como ela se readaptar. Não tem condições, né, de se readaptar. Quando você já está hoje além de que a gente tem que ver a tecnologia cresceu muito nesses últimos anos, né? Hoje, por exemplo, se você ficar aí 1 ano fora, trocar de celular, você já pega um celular com a tecnologia nova e a gente já fica para trás. 3 meses para aprender novamente a usar o celular. Você fica 3 meses para descobrir onde que é o Google Maps do seu celular, porque o negócio evolui muito ligeiro. Então a gente tem que olhar um pouco também para isso, né? A dificuldade que as pessoas têm de se readaptar. Né? Eu preciso me readaptar na sociedade. Eu hoje, por exemplo, digo que sou uma pessoa dinâmica, né? Eu trabalho na minha área como advogada e tal, mas assim, se eu tivesse que me readaptar hoje, não sei como que seria, né? Essa readaptação, de repente, também eu ficaria dependente do governo. E o que faz a gente se readaptar? Por exemplo, no nosso caso, né? É uma cegueira, é um acidente que nos impede de estar sentado, que o nosso trabalho é a maioria do tempo sentado, né? É uma cegueira que na nossa idade nós não íamos mais. Eu tenho 2 advogados, colegas meus, que se formaram em direito e passaram na prova de ordem e são deficientes visual, né? Mas eles já tinham uma vida, eles se adaptaram assim. Isso, da juventude. Né? Na juventude. Nós não, se a gente perder a nossa visão hoje, que Deus o livre, a gente não vai conseguir mais. Eu não vou conseguir mais aprender a ler em braille. Não dou conta mais. Aí realmente eu fico dependente do governo. Né? Essa é uma realidade nossa. E é o caso aí do caminhoneiro. Geralmente as pessoas que têm paixão por caminhão, porque vai para essa área, eles vão muito jovem. Geralmente é filho de caminhoneiro, é quem gosta realmente, e eles vão muito jovem, e também muito jovem eles já se tornam inaptos para a profissão, né? E não tem como adaptar depois, porque são doenças muito graves que atingem eles, né? É a diabetes, por causa da alimentação totalmente descontrolada, né? Muitos caminhoneiros hoje, a gente está vendo isso mais controlado, mas o sobrepeso, né? Mas quando a gente fala diabetes, Dalila, vem uma gama atrás, que a diabetes não mata, tanto que o INSS não reconhece ela para aposentadoria por invalidez. Mas a diabetes gera 1000 sequelas no ser humano. Primeira coisa, vai a visão, depois vai as juntas, a artrose, vai problema de circulação, vamos amputar um dedo, depois um pé e uma perna, é o que você vê no trabalhador. Sim. E os caminhoneiros geralmente amputam um dedo, acabou, porque é a garra, né, pro volante. Então, e o pé? E o pé. Então é a profissão que a gente tem aí, que nós deveríamos, nós como sociedade, como pessoas que entregam o direito, né, para a população, nós tínhamos que falar mais disso, o governo tinha que dar mais atenção, né, para a área. Cada um de nós, advogados que trabalhamos numa área, nós sabemos aonde está a fragilidade dos nossos pacientes, digamos assim, né? Nós temos que saber onde está essa fragilidade. Eu digo sempre isso e reafirmo todos os dias. A advocacia é a profissão, nós somos a pessoa que bate a porta do judiciário. Nós fazemos o judiciário, porque o juiz está lá sentado, ele não sabe o que está acontecendo aqui fora. Quem sabe o que está acontecendo aqui fora somos nós, advogados, né? É verdade. Então nós temos que bater a porta, nós temos que dizer o que está acontecendo, nós temos que explicar, pedir. Provar, né? Eu já tive pessoas, por exemplo, que estavam passando, eu tive também um caso assim bem incomum de uma senhora que eu conheci. E eu comecei a conversar com ela tinha minha idade, e eu comecei a conversar com ela e percebi que ela não era, assim, uma pessoa psicologicamente bem, né? Ela tinha ali uma deficiência. Aí eu conversei com as vizinhas dela confirmaram para mim que realmente ela não era muito bem, que ela realmente dependia
dos vizinhos para se manter, tal, bem. E eu percebi que ela era, digamos que, uma criança dentro de um corpo de adulto, né? Aí eu fiz um pedido para o INSS examinou ela, disse que ela não tinha direito ao LOAS, porque ela era normal fisicamente, ela podia trabalhar, não tinha problema nenhum. Mas aí eu peguei aquela negativa do INSS, fui para o judiciário, e aí falei com o juiz, falei, olha, ela, na verdade, assim, fisicamente, o corpo dela, ela tem saúde física, né? Ela pode trabalhar, mas mentalmente... Ela não coordena esse físico. Ela não coordena esse físico, né? E aí eu expliquei pro juiz a situação dela, né, tal, certinho, peticionei muito certinho pro juiz, fui lá, falei com o magistrado, e ele foi pedir uma perícia com um psiquiatra para ela. Né? E aí o psiquiatra foi muito assim, ele foi muito assertivo, porque ele foi exatamente no que eu tinha falado para o juiz. Ela tinha a mente pueril. Ela era uma mulher de 54 anos com a mente de uma criança de 7. Detectou em cima daquilo que você estava tentando Exatamente. Demonstrar para o juiz. Então, quem foi bater na porta do judiciário e mudar a vida de uma sociedade? O advogado. Né? Nós, advogados, nós somos assim, essenciais para a administração, porque nós temos que ter o olho na sociedade, nós temos que ver o que a sociedade precisa. E por isso que eu acho importante esses bate-papos de direito, porque é onde a sociedade vai escutar a gente falar, vai procurar o direito dele e nós vamos entregar a justiça realmente, né? Entregar para a pessoa que realmente ela tem direito como cidadão e que tem garantia, muitas pessoas têm a garantia dele lá, em algumas leis, né? E eles não buscam porque não têm conhecimento. É verdade. Né? E o caminhoneiro, Lucimeire, só enfatizando o tempo de serviço dele, como que é o tempo de serviço desse caminhoneiro para ele aposentar? O caminhoneiro, ele tem, existe a legislação urbana que a gente fala, de um geral na aposentadoria, né, direito previdenciário, ele enquadra nessa legislação. O qual diferencial? Exatamente porque é da área de insalubridade e periculosidade. Uhum. Esse decreto, né, essa legislação é bem antiga, lá de 1964, reanalisada em 66, e vem se fazendo emendas. Uhum. E então... ele pode entrar também na categoria especial, né? A categoria especial, principalmente quando ele tem esses cursos de cargas periculosas, de cargas inflamáveis, de cargas altamente que faz dano à saúde, tanto dele como de quem está ao redor, tá? Até mesmo do ajudante dele, que às vezes vai junto, ele tem o direito também. Então, hoje a idade com a reforma é 60 anos para poder usar esse tempo especial. Mas é da mesma forma que o frentista. Se você trabalhou 10 anos de caminhoneiro, você trabalhou 20 anos de outra atividade, recolheu INSS esses 30 anos, e você não tem ainda a idade, né, para fazer os 35 anos antes da reforma da Previdência, aí você pega, vamos fazer a documentação, provar esses 10 anos insalubre, vai aumentar 4 anos no seu tempo. Tá? Aumentando esse período e completando 35 anos antes da reforma, você consegue aposentar. E se não conseguir até a reforma, até o dia 13 de novembro de 2019, o que ocorre? Você teria que ter pelo menos 33 anos. Aí você entra na lei de transição. Como todas as categorias trabalhadoras no Brasil, na reforma da Previdência entrou na lei de transição. Aí, digamos que ele tem que pagar um pedágio. Se ele ainda tinha que trabalhar, a grosso modo explicando, se ele ainda tinha que trabalhar 3 anos para aposentar, então para ele pegar, ele tinha que trabalhar mais 50% durante o período de 2 anos. Depois que passou os 2 anos, ele trabalhar 100%, ao invés de 3, ele vai trabalhar 6. Mesmo que faltasse 10 anos, né, para ele trabalhar, a lei garantia para ele os direitos adquiridos, que são o que estava na legislação anterior. Então, a aposentadoria especial, tanto do frentista quanto do motorista, tem coisas específicas, mas tem que pegar caso a caso, ver no que ele trabalhou. Muitas vezes ele trabalhou, o frentista, no posto de gasolina, mas ele trabalhou de quê? Na área administrativa ou de frentista realmente? Ele só atendia no frentista na hora do almoço que o frentista estava. E aí a lei é bem clara. Num raio de 7,5 metros, quem está perto da bomba, quem está perto do tanque, ele tem direito. Então a gente sabe que vai ser contemplado, porque os tanques aqui nos postos no Brasil é enterrado ali debaixo. Sim. Então, ele está sob uma égide de uma bomba. A qualquer momento, aquilo ali pode explodir. N casos, graças a Deus, ainda é pouco visto no Brasil, não temos.
Sim. Mas é um risco que ele está correndo. É um risco Se a legislação é garantir para periculosidade, para riscos, ele tem que ter o direito também. Aí a hora que a gente tem que correr atrás da documentação e fazer valer o direito do cidadão para aposentadoria. Tá certo. Bom, já são 10 horas, nós estamos felizes pela nossa participação de hoje. Eu vou só finalizar para falar dos caminhoneiros, né? As pessoas me conhecem já como advogada de trânsito, aí eu vou falar isso e passo para a Lucimeire fazer as considerações finais dela. O nosso caminhoneiro, graças a Deus, né, na nossa legislação de trânsito, ele tem direito hoje a 40 pontos na CNH para poder fazer o cursinho de reciclagem, porém nós temos aí uma novidade de que se você é caminhoneiro, ou você conhece um caminhoneiro, é muito importante saber disso. O caminhoneiro hoje, quando ele tiver com 30 pontos na CNH dele, ele tem o privilégio de ir no Detran e fazer o curso preventivo de reciclagem, para que ele não fique parado. Porque se ele fizer os 40 pontos, ele tem que parar, fazer o curso de reciclagem, aí depois ele volta a trabalhar. Porém, o caminhoneiro tem essa oportunidade. Quando você tiver com 30 pontos, você faz o curso preventivo de reciclagem, para não precisar parar. E aí você zera a sua pontuação nessa CNH e volta a trabalhar de novo. Você pode fazer isso uma vez por ano. Mas isso não significa que o caminhoneiro pode fazer isso porque ele pode sair pelas estradas, fechando as pessoas, tirando o carro da pista. Não é isso. É porque o caminhoneiro, ele anda muito, né? Ele tá muito na estrada, mais vulnerável, digamos assim, né? Principalmente nesses casos de cargas, que tem data e hora para chegar, de alimentação. Exatamente. Então, ele tá mais risco de fazer uma multa, né? E hoje as empresas, quando contratam o caminhoneiro, ele já assina um termo de responsabilidade que toda multa que sair da placa daquele carro, daquele caminhão, vai para ele, né? Então, no caso do caminhoneiro, já vai para ele. Quando ele faz uma multa na placa daquele caminhão, já vai direto para a CNH dele. É um acordo que ele já tem com a empresa, que ele já assina ali. Porque a empresa não pode levar essa multa, porque se a empresa levar essa multa, ela tem que indicar o condutor. Se ela não indicar o condutor, a multa triplica. Então, a empresa, já para não ter problema, a empresa já faz isso. Então, assim, para dar uma certa proteção para os caminhoneiros, que a gente sabe que tem suas famílias e tal para cuidar, não pode ficar sem trabalhar, eles têm essa liberdade de, quando tiver com 30 pontos, faz o curso de reciclagem preventivo e volta e zera a pontuação e pode continuar trabalhando. Aproveitem isso de maneira positiva, né, para que vocês não tenham problema, e não de maneira negativa, como para sair nas estradas, fechando as pessoas abusivos. De forma abusiva, né? Mas é isso aí, gente. Esse foi o nosso segundo bate-papo aqui de direito. Se você está escutando esse bate-papo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seu vizinho, com seu amigo que é caminhoneiro, com seu amigo que quer se aposentar. E eu vou passar agora a palavra para a doutora Lucimeire falar o contato dela e fazer as considerações finais, e por hoje nós ficamos por aqui. Ok. Quero deixar aqui os meus agradecimentos ao convite da Dalila, né? E dizer para vocês que não desista. Muitas vezes, quando você está mais cansado já da vida, do trabalho, 59, 65 anos de idade, aí você bate a porta do INSS e é deparado com uma lista de documentos que você não tinha nem conhecimento que precisava. Procure um profissional, procure um direito previdenciarista, um advogado na área. Eu estou à disposição para vocês, tá? No telefone 67 99258 0045, é telefone, zap. Vocês podem ligar para tirar dúvida, tá? Nós estamos para esclarecer e ajudar vocês no que for preciso. Muito obrigada. Bom, obrigado, Lucimeire. Quando você tiver mais 2 áreas, coloca no papel e vem aqui para a gente conversar de novo sobre mais 2 áreas de direito previdenciário. Ficamos por aqui, então. Obrigada. Um, dois, três Web TV, a maior variedade de conteúdo do MS. Humor e entretenimento. O esporte sul-matogrossense em destaque. Música, nos seus melhores estilos. Empreendedorismo feminino e mundo fitness. Bate-papo sobre carros e muito mais. Mais de 300 mil views por mês. Só aqui, na sua Web TV.
www.123webtv.com.br